Nós estamos no nosso módulo 10, Ânima e Ânimos, e hoje vamos para mais um encontro sobre esse tema. Hoje nós vamos ter o prazer de ouvir a nossa colega Adriane Bacarin, que vai falar para nós sobre a conjugalidade e o divórcio, sobre o viés da psicologia profunda, né? E para que a gente possa então iniciar as reflexões e propor algumas reflexões iniciais, nós vamos fazer a leitura de um livro que comentamos nos nossos estudos da semana passada, se eu não me engano, que é o livro Desafios da Vida Familiar, que foi escrito pelo Espírito Camilo, pela psicografia, através da psicografia do médium José Raul Teixeira. Uma personagem que tanto contribuiu e contribui ainda para a divulgação do espiritismo no Brasil, né? Nós, Cascavel, especialmente, tem um grande carinho pelo Raul, né? Ele contribuiu muito com a formação e a capacitação de muitos grupos e muitos trabalhadores aqui nessa cidade. Então fica o registro do nosso carinho ao Raul. E um livro que eu estava procurando aqui pela edição dele inicial, que foi em 2003. Interessante esses conceitos que o Espírito Camilo já nos traz sobre complementação psíquica, né? Então, nós vamos ler aqui um trecho que está no capítulo 2º, ou na parte 2ª, sobre a formação dos casais. E é um livro bem interessante, no estilo perguntas e respostas, tem uma estrutura didática, metodológica bem gostosa de ler, à semelhança de O Livro dos Espíritos, né? E Camilo então nos diz assim: que a Terra ainda é um mundo caracterizado por provações e expiações, parece não haver dúvidas por parte dos que se ocupam com essas classificações. Sendo assim, todas as realizações que se operem no âmbito do psiquismo terreno hão de obedecer a essa caracterização. Dizendo de outro modo, tudo que ocorre em nosso planeta leva as marcas das provações e das expiações. Então, os casamentos são de provações ou de expiações. Não são ainda de felicidade, né? Na formação dos pares com vistas à construção do grupo familiar, diz Camilo, as coisas não se passam de maneira diferente. Ou seja, os casais que se elaboram com finalidade da criação do lar experimentam o sabor das provas e das expiações, que se conjugam a fim de permitir aos partícipes dessa união a oportunidade, o ensejo de se reeducar, de evoluir nos caminhos para o Pai Criador. Há, contudo, um pensamento comum das pessoas relacionado à formação dos casais, que admite que todos os pares que se vinculam para o relacionamento a dois vieram já formados das regiões invisíveis, do mundo dos espíritos, significando no solo planetário o mero cumprimento de algo que já estava traçado, estabelecido e confirmado previamente, o que não passa de um cochilo de observação. Inegavelmente, há, sim, casais que são formados no invisível, com auxílio ou sugestão de embaixadores do bem, em razão de compromissos sérios que deverão assumir na Terra, seja no campo da libertação individual, seja na esfera de realizações de cunho mais amplo na lida social. Porém, é exagerado pensar que cada par encontrado no planeta já tenha sido plasmado assim desde a pátria espiritual, tendo cada um encontrado o outro como se cada qual levasse chips de registro ou de identificação do outro. E esse pensamento é muito comum, né? Muito comum. Mas é mais profundo do que isso, né? Espíritos nas faixas de provações e expiações, que somos nós, vivendo toda sorte de carências, frustrações e conflitos na esfera afetiva emocional, caracterizam-se quase todos os terrestres pela semelhança de pendores, de necessidades, consequentemente de anseios. Quase a totalidade da população terrena se acha marcada por imensas indefinições no campo dos anelos,
da libido, das buscas afetivas. Nada obstante, todos sigam para o encontro com a alegria, com a paz, com a complementação de si próprios, sem que saibam exatamente como lográ-lo ou por que trilhas alcançá-lo. Assim, é comum que cada indivíduo renascido no planeta, seja homem ou mulher, no tempo devido, comece a sentir a falta de um outro ser que compartilhe seus sonhos, suas utopias, ou que lhe possa balizar, orientar as vias desses sonhos. Passa a necessitar, então, de um outro psiquismo que complemente o seu próprio. Indivíduos cuja dinâmica psicológica, e aí atenção porque a gente discutiu na aula passada, né? Indivíduos cuja dinâmica psicológica seja mais lenta, sentem-se seguros com indivíduos de psiquismo mais ágil. Pessoas que se veem medrosas, desencorajadas, prezam encontrar as mais atiradas, corajosas, animadas. Há os que pouco falam, que buscam quem tem assunto, quem alimente conversas, os mais falantes, enfim. Vence os que não se dispõem a atender às exigências da vida em família ou em sociedade, como comprar, frequentar bancos, fazer visitas sociais, cuidar dos serviços da casa, ir ao supermercado, para os quais são importantes e mesmo vitais aqueles para quem essas atividades são deleites, necessárias, até mesmo indispensáveis. Há os que se apresentam mais emotivos perante quase tudo, para os quais chegam sempre em boa hora as almas mais racionais, mais objetivas, menos sentimentais, e assim por diante. É então que identificamos as afinidades de pendores, de gostos, da visão do mundo, afinidades essas que não correspondem sempre ao interesse pelas mesmas coisas, mas também a interesses diferentes e até mesmo opostos. Daí, a realidade de psiquismos feminis que esperam achar psiquismos másculos e vice-versa. Vemos, contudo, nesse particular, que podemos deparar comportamentos psicológicos femininos em indivíduos de morfologia masculina ou comportamentos psicológicos viris em indivíduos morfologicamente femininos. Viu como estava aqui já? Né? Só tem que extrair as entrelinhas. 2003. Então fica a sugestão para com que a gente aprofunde os estudos nessa obra brilhante, Desafios da Vida Familiar, Raul Teixeira, José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Acho que é uma coisa que a gente comenta muito entre nós, que vale o conhecimento se a gente não compartilhar dele, né? Então vai ser gostoso falar, apesar do tema um pouco denso, mas acredito que já foi bem preparado pelo Wagner. E se por alguma razão ficou alguma dúvida em alguns aspectos, a gente pode estar retomando, pode falar a vida inteira se precisar. O importante é a gente sempre estar entendendo isso, porque não é só uma questão de teorizar, mas de colocar na questão da vida prática, né? Então acho que é bacana a gente aprender primeiro, para daí pôr então na nossa vida prática. A gente então denominou ele como a conjugalidade e o divórcio, por conta de que o livro dos Espíritos e o livro Evangelho segundo o Espiritismo tratam os dois temas paralelos. E inclusive o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que só tem 5 itens, fala desses dois aspectos. Então, eu acredito que dá para a gente amarrar os dois temas, porque eles estão estreitamente ligados um ao outro, e é como se um puxasse o entendimento e a compreensão do outro, né? Então, vale a pena a gente estar falando de todos eles aqui. Então, a gente pensa, num primeiro momento, no comportamento social, no nosso comportamento. De modo geral, a gente sempre vê que as pessoas consorciam-se entre si. Elas se casam, buscam seus pares por conta da complementação psíquica, por claro, a gente já vendo isso, vamos abordar mais, um pouco mais para frente. Mas a necessidade desse relacionamento, a necessidade de aprender num casal alguns aspectos que depois a justiça divina vai ampliar
para um aspecto da fraternidade universal, para um aspecto da vivência fraternal com os nossos irmãos de fraternidade, né? E a gente se consorcia porque nós entendemos essa necessidade psíquica de estarmos trocando essas informações, trocando essa convivência, as experiências, aprendendo uns com os outros. E aí a gente pergunta, né? Então, pensem, não é para responder, é só pensar. Por que você casou? Primeiro momento. Será que tem a ver isso que eu acabei de dizer? Ou tem algo a mais que a gente pode estar pensando? Por que a gente se casa? Ou então, para quem ainda não casou, então por que você quer casar? Ou então, poderíamos acrescentar, por que você não quer casar? O que é que você pensa no casamento quando esse tema vem à tona na sua mente? Aí a gente traz Allan Kardec para já a gente aquecendo as baterias, quando ele fala no Livro dos Espíritos a respeito da lei de reprodução que vai tratar do casamento, né? Então Allan Kardec faz essa pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Então, o que Kardec quer trazer aqui? Primeiro que na própria pergunta ele já coloca um conceito, que casamento é a união permanente de dois seres. Então, na questão, ele já põe um conceito, um ponto para a gente pensar, união permanente. Por que Kardec faz isso? Porque no aspecto da lei da natureza, pensando no aspecto de como se comportam os animais, por que o homem faz de uma maneira diferente? Aí ele aborda o aspecto da poligamia e da monogamia no Livro dos Espíritos. Então, por que o homem faz de maneira diferente? Então, ele é contrário à lei da natureza? Pergunta extremamente inteligente. E aí a gente vê a resposta. É um progresso, a marcha da humanidade. Então, ao contrário de ser algo contra a lei da natureza, ela significa um comportamento de evolução. Então, a monogamia ela é um comportamento de evolução. Você encontrar um par e ficar com ele é um comportamento de evolução. O primeiro ponto para a gente pensar. Aí teria também a questão na sequência, a 696, que ele diz assim: que efeito teria sobre a sociedade humana uma vez que se abolisse então o casamento? A gente percebe que no senso comum as pessoas discutem entre si o aspecto do casamento, dizendo que hoje em dia ninguém mais se casa. Hoje em dia as relações são líquidas. Elas iniciam e com poucas questões, elas já se finalizam. A gente ouve muito dizer isso. Mas a gente aqui vai abordar um aspecto mais profundo, né? Joana de Ângeles, psicologia, espiritismo, outro aspecto. Então, que efeito teria sobre a sociedade a abolição? Acabar com o casamento, o que é? Então, ele diz que seria uma regressão então à vida dos animais. Ao invés de dar sequência ao progresso, a gente estaria então voltando a um comportamento que os animais fazem. Daí ele explica essa questão. Ele está dizendo assim, que o estado de natureza, como se comportam os animais, é o da livre e fortuita união dos sexos. Então, os animais trocam os seus parceiros, porque para eles visa ainda um instinto, e por essa razão, troca de parceiro ainda não tem essa questão da fidelidade, em que pese há estudos que dizem que sim, que há alguns tipos de animais que já optam pelos seus parceiros e não trocam. Eles já sabem distinguir quem é o parceiro e ficam com eles. Então, isso já é um processo natural desse progresso que nós estamos incutidos, né? E aí a gente pode também, para quem estava no início dos estudos, quando a gente abordou a questão do cérebro triuno, lembram? Do aspecto da evolução, que a gente tem lá uma área que se trata um pouco mais da questão instintiva, mas que a gente estaria entrando então num processo de racionalização, num processo da razão, para depois entrar num processo de angelitude, um processo mais ligado à intuição, como Joana de Ângeles fala.
Então, essa fase, ela remonta assim a um momento de início de evolução, mas ainda, a gente vai ver, ela ainda está em fase embrionária. Ela ainda precisa de alguns ajustes, ela ainda precisa de algumas melhorias, certo? Então, Allan Kardec fala aqui que o casamento constitui um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Ele se dá em todos os povos, mas de maneira diversa. A abolição do casamento, nesse caso, seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão a exemplo de uniões constantes, que é o que a gente comentou. Certo até aí? Ok, acho que está bem tranquilo, né? Mas a gente não gosta das coisas muito calmas, a gente gosta das coisas mais complicadas. Aí a gente trouxe aqui, né, algumas coisas para ferver mais a discussão. Esse livro aqui, Desafios de Viver, o Desafio de Viver, escrito por vários autores espíritas, Andrei Moreira, Cíntia Vireira, Eulália Bueno, Gabriel Salum, Haroldo Dutra Dias, Marlon Reikdal, Rossandro Klinger e outros. Tem aqui a Jo Andrade, que é uma terapeuta. Ela escreveu no capítulo dela, né, que é o 7, em que ela fala das relações conjugais. Então ela trouxe para nós um esquema bem interessante, eu trouxe para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Ela trouxe um esquema como seria o comportamento das pessoas a partir do momento que escolhem o parceiro. Como a gente viu ali, a gente opta por um parceiro, o livre-arbítrio está colocado em questão. A partir do momento que a gente opta por um parceiro, como é que se dá essa relação? Então ela faz um esquema, que vale a pena a gente ver, que ela diz assim, fases do relacionamento conjugal. Então ela põe lá, primeira fase. Antes da reencarnação, assumimos um compromisso. Ela coloca num ponto de vista de que quando nós, ao reencarnar, nós assumimos um compromisso. Claro que, como o Camilo disse, há variantes. Mas ela coloca assim, que nós assumimos um compromisso com essa ou aquela pessoa, mas também nós podemos ter assumido um compromisso não necessariamente com esta ou aquela pessoa, mas um compromisso conosco. Um compromisso de que nós, através do casamento, poderíamos estabelecer um processo de evolução que só se ocorre, ou de melhor maneira ocorre, dentro do casamento. Então nós fazemos um planejamento aí. Daí, a partir disso, nós chegamos na Terra e esquecemos tudo. Lembra quando o Wagner falou da questão do mito de Narciso? Pois é, o mito de Narciso também se emprega aqui no casamento. Então, a gente chega aqui, esquece e acredita que nós vamos alcançar a felicidade plena quando nós encontrarmos um parceiro ou uma parceira. Somos, então, atraídos por uma forma tão envolvente por aquela parceira ou parceiro, que não percebemos a falta de qualidades naquela pessoa e nem detectamos desvios morais dessa pessoa que foi escolhida. Vai vendo. Diz ela, então, acreditamos que o casamento consertará algumas deficiências da educação e as atitudes negativas, além de considerar que o companheiro ou companheira é a complementação das suas necessidades. Então, nós colocamos uma carga de quê? De expectativa naquele que foi a vítima, o escolhido, né? Colocamos uma carga de expectativa, talvez demasiada, e esperamos que o casamento vai se resolver. Então, se na minha casa tem muitos gritos, a gente diz, na minha casa não vai ser assim. Nós vamos falar baixo, vamos respeitar uns aos outros e tudo vai ser muito melhor. A gente tem essa projeção, essa ideia de como será o nosso casamento. Na minha casa não vai ser assim. Daí nós transferimos então para o parceiro insatisfações que carregamos, como se ele ou ela fosse capaz de eliminá-las com muita facilidade. Então nós transferimos algumas insatisfações nossas, porque a gente chega no casamento com um histórico.
da educação, daqui até aquele momento, aspectos culturais, aspectos hereditários, aspectos espirituais. Tudo isso, então, vai estar fazendo um balaio só e vai estar interagindo com as partes ali, com as pessoas dos dois lados. Então, lembrando que do mesmo modo que eu tenho um arsenal de coisas dentro de mim, um mundo interno, o outro tem outro mundo interno. Então, essa ligação pode ser que a gente às vezes coloque, então, mais uma vez, muita expectativa. É uma cegueira emocional, diz ela, perceptível aos outros, mas não pelo casal. Os outros percebem que às vezes existe uma quantidade muito grande de expectativa, mas o casal em si não percebe. Porque nessa fase inicial existe um grande encantamento, né? É a fase do encantamento da princesa, quando a bela adormecida está encantada e não consegue perceber o que está a olhos nus, muitas vezes para os outros, né? Então, a fase de encantamento. Os sonhos serão concretizados e tudo será como imaginavam, sob o olhar da paixão. É o que se espera. Então, que tudo vai ser concretizado do jeito que eu planejei. Os meus filhos serão os mais educados e tudo vai ser desse jeito, né? Daí ela diz que tem uma segunda fase. O encantamento inicial, go on, vai embora. Ele vai desaparecendo. Aí vem o Shrek e beija a Fiona. Não é? É a segunda fase que não tem mais a princesa, ela vira Fiona mesmo. E o Shrek está ali presente, né? Começamos então a ter uma visão mais real do outro, perceber coisas que nós não tínhamos percebido antes. E aí aparecem conflitos do lar, da família de origem e que são repetidos. E aí então a gente repete os modelos aprendidos na família de origem. A família de origem muitas vezes intervém, não é? Às vezes a gente vai ter que entrar num processo de lidar com situações inesperadas, uma doença na família, a falta de recurso financeiro, o desemprego que desestabiliza bastante, a chegada de um filho com alguma patologia que às vezes não estava esperado, ou a própria chegada do filho, que já muda muito a rotina do casal. Então, esses aspectos vão sendo colocados então à mesa, à tona, vão vindo, emergindo, para que o casal então vá driblando essas situações. Mas ela fala mais, que pode então ocorrer? Pode ocorrer. Então não significa que todas as relações são assim. Pode ocorrer um desgaste. Ou cada qual vai criando o seu espaço e vai abandonando o outro. Isso é muito corriqueiro, né? Então um se joga no trabalho, o outro talvez nos estudos, ou então na educação dos filhos, ou também no trabalho, enfim, cada qual cria um mundo particular dentro do lar, né? Por conta dessa dificuldade de lidar com as diferenças que vão se apresentando, das dificuldades ou de questões, situações que não tinham percebido até então e que aí então começam a aflorar. Não só do outro, mas também em si próprio, que às vezes não percebeu que aquilo não fazia sentido e que nem sabia, por falta de se conhecer profundamente, não sabia que era capaz de determinadas coisas, de determinadas reações, enfim, tudo isso vem aflorando aí no casamento. Nessa fase é então que o casamento começa. Aqui é a descida para o Hades, aqui seria então a saída do paraíso. A saída então para um mundo real. Aqui começa o casamento. É a fase anterior, ela era toda ilusória. Então, ela é importante, essa fase de encantamento? Sim. Porque se a gente chegasse chegando na segunda fase, dificilmente a gente iria conseguir casar, não é? É uma coisa estrategicamente colocada aí de uma maneira sutil que a espiritualidade encontra para fazer com que os pares
cheguem uns aos outros e assim se faça o processo de evolução e se faça o processo de continuidade da espécie. Faz parte, né? A dança do acasalamento acontece. Então isso precisa ser assim nesse primeiro momento. Então cada qual vai mostrando a sua essência, aquilo que é. Pesam então as imperfeições morais, diferenças, e o diálogo começa então a ficar cada vez mais escasso. Aí então, digamos, é o momento da crise, que a gente vai abordar de uma maneira mais profunda quando trabalhar a jornada heróica, a crise que a vida vai nos apresentar. Não estou falando aqui afirmativamente que tem que ser uma crise, com C maiúsculo, que tem que ser uma problemática a ponto de quase haver um divórcio. Não, não é isso. Mas uma crise, talvez que possa acontecer, bem sutil, existencial. Tanto de um quanto o outro, mas também relacional. Que as partes terão que trabalhar essas questões juntos para que o casamento pule dessa fase para uma fase que isso seja superado. E isso acontece quando o casal se dispõe a fazer um trabalho assim. Isso que a gente vai abordar mais para frente. Então, nesse ponto, a gente pode depreender algumas questões. Então, na primeira fase, nós nos utilizamos das nossas máscaras sociais. A gente quer mostrar pro possível parceiro, o pretendente, o que eu tenho de bom. Qual o seu defeito? Ai, perfeccionista. Sou daquela que acorda cedo, vai pra academia, arruma tudo. Esse é meu defeito, né? Aí a gente vai sempre chega perfumado, bem penteado, roupa limpa, dente escovado. Isso são pontos que a gente vai apresentando porque isso faz parte da persona daquele que quer conquistar, né? Mas aí a gente percebe aqui que nós compreendemos como o amor um aspecto que ainda se encontra muito no estágio libidinal. Quem vai trazer isso para nós é a Joana de Ângeles, lá no primeiro capítulo do livro Amor, Imbatível Amor. Ela fala que o que a gente entende por amor ainda é um estágio muito primário, muito ovo-zigoto do que é amor mesmo, muito inicial. Então ainda é um estágio de amor libidinal. Se a gente lê lá, ela explica bem certinho como é que funciona, mas ele foge daquele aspecto do amor ágape, do amor com entrega, do amor que está no Evangelho como aquele que suporta tudo, que nada vê, né? Esse amor é o amor almejado por nós que um dia com certeza alcançaremos, mas não é o que nós temos hoje. Então, o nosso protótipo hoje é do amor libidinal. Então, nós somos atraídos também pelas questões daquilo que a pessoa apresenta. Percebe? Então, a gente gosta do cheiro, a gente gosta do sorriso, do jeito que ela mexe o cabelo. A gente gosta dessas coisas e vai entrando num processo de se ligar naquela pessoa por conta dessa questão desse estágio de amor que a gente entende, né? Então, o que nós sentimos um pelo outro e denominamos com amor não é amor sublime. O que sentimos ainda é o primeiro estágio de amor. E ainda a gente aponta que o estágio do amor divino, ele ainda é um atributo dos seres angélicos, não evangélicos, angélicos. Quem fala isso é Emmanuel lá no livro O Consolador. Então, esse estágio de amor daquele que suporta tudo ainda não é a nossa condição, por conta do nosso nível evolutivo, por conta do nosso nível ainda de provas e expiações, certo? Mas, ainda assim, observamos que a união dos seres como um ponto sagrado. Então, Emmanuel vai dizer que apesar desse estágio evolutivo que nós estamos, que ainda nós iniciamos o processo de razão, nós estamos ainda muito instintivos, mas apesar disso ele já é considerado divino, porque a união dos sexos ela é algo divino. Ela é algo ainda considerado divino porque é a partir daí que Deus se manifesta. É a partir daí que Deus também coloca os seus filhos de volta à Terra, nos casos em que há a reprodução, né? É uma maneira divina.
Mas aí a gente vai vendo alguns aspectos da psicologia junguiana para a gente entender melhor e desdobrar melhor esse tema. Trouxemos aqui então essa dinâmica que eles chamam de arquetípica na escolha do parceiro, que seria a projeção. Por que é arquetípica? Porque são modelos repetidos, a gente vai fazendo sempre uma modelagem muito próxima, né? Então, diz assim no livro Energia Psíquica, fala de Jung, tá? Quanto mais o amor for cego, tanto mais será instintivo, ameaçando ter consequências destruidoras, pois é um dinamismo que tem necessidade de forma e direção. Por este motivo, a ele se associa um logos, que seria a razão, compensador, luz que ilumina as trevas. Um homem inconsciente de si mesmo age instintivamente, sendo além disso o joguete de todas as ilusões provenientes do fato de que tudo aquilo que é inconsciente lhe parece vir do exterior, sob forma de projeções que faz sobre o próximo. Então, aquele que não se conhece, que não se percebe, ele pode ficar como um joguete das ilusões que são projetadas no outro. Quem estava nas aulas da projeção vai recordar que o outro vai funcionar como um espelho, que o outro vai funcionar como alguém que eu projeto as minhas expectativas, que eu projeto as minhas intenções, e ele não necessariamente é aquilo, mas eu está sendo projetado por mim, né? Então, se eu tenho um aspecto instintivo muito mais do que o racional, posso também ser uma vítima dessa situação, porque eu não fiz uma análise mais ampla desse relacionamento que eu estou prestes a ter, tá? E aí ele fala assim, ó, que tudo que age a partir do inconsciente vai aparecer projetado no outro, porque a projeção é algo inconsciente, a gente projeta sem perceber muito que projetou, quando vê já fez, algo meio que a gente faz sem essa parte consciente, não é consciente que a gente faz isso, mas ela ocorre, né? Não que os outros sejam inteiramente inocentes, pois mesmo a pior das projeções sempre se engancha num gancho, que por menor que seja, de fato, foi fornecido pelo outro. Essa parte do gancho que engancha é sensacional, porque a gente tem a tendência a falar assim, pobrezinho da fulana, se casou com o Beltrano, Beltrano é tão ruim para ela. E aí Jung vai dizer que não, que sempre tem o quê? Um gancho que enganchou aí na história e por isso estão juntos. E por isso se escolheram uns aos outros. Isso aí dá uma dor no estômago quando a gente lê isso? Não dá? Mas sempre tem um gancho que engancha. A gente pode pensar em 2 pontos aqui. A complementação psíquica, que é o gancho que engancha, porque um se liga ao outro por conta dessa complementação, e o gancho que engancha na projeção também. Eu projeto no outro alguns aspectos que eu preciso trabalhar em mim. Por isso que aquilo que me fez me casar com ele pode ser objeto de separação, porque em verdade eu enxerguei algo que está dentro de mim. Lembra do aspecto da ânima e ânimos? A gente já vai ver de novo. É a minha polaridade que eu estou projetando no outro e que eu preciso trabalhar em mim alguns aspectos e por isso que pode ser motivo então da separação. Em alguns casos, ou não, às vezes é o motivo de dar sequência mesmo e da coisa fluir e fazer o processo de transformação nos dois, né? Isso que é legal. Mas nesse ponto... Por isso, né, Adri? Por isso que a separação é o meio mais fácil. Mas nunca é o propósito maior, né? Porque se a gente pensar que o self cria essa projeção como um mecanismo de despertamento interior, o objetivo é reeducação, autoconhecimento. Mas aí quando eu não estou disposto a isso, daí é mais fácil abandonar tudo mesmo. Pensando assim, extraindo todos os aspectos que eu gostaria de trazer para a gente discutir, pensando assim, ele pode ser considerado então um processo de fuga, porque eu fujo daquilo que é o embate principal
a fim de fazer a transformação, né? Ele pode ser, então realmente nesse ponto, olhando assim, ele pode ser algo mais fácil. Então eu resolvo assim. Mas aí eu chego no 10º casamento e vejo que sempre tem algo que eu vou estar duelando nessa relação. E aí qual que é a tendência da gente? Dizer que todo homem é igual, que toda mulher é igual, que ninguém presta, ou então que eu tenho o dedo podre. Né? A nossa tendência é essa, de dizer coisas desse tipo, quando na verdade está sinalizando algo que eu preciso olhar. Está sinalizando, está gritando algo que eu não estou dando conta. E trocar o parceiro não vai resolver nesse sentido, certo? Então, pensando assim, já uma coisa que a gente pode, adiantando já, nesse sentido, pode ser que a gente esteja, então, só fugindo daquele enfrentamento, daquele compromisso com o nosso processo particular de evolução e o nosso processo do contexto familiar também. Então, aí a gente pode pensar, esse aqui, roubei do Wagner, ele que fez o slide, eu não me conheço, o outro também não se conhece. Daí, numa dinâmica inconsciente, eu projeto no outro a minha sombra, as minhas ilusões, as minhas fantasias, a idealização, as minhas frustrações, os meus medos, as minhas infantilidades, as minhas dores, minhas carências. Projeto no outro. Deixa o outro resolver. Quando a gente casar, vai ser 2 parzinhos de pombo, né? Então, entre eu e o outro, a gente esquece que o outro também projeta na gente. Porque é uma via de 2 mãos. Do mesmo jeito que eu projeto, o outro também vai projetar em mim alguns aspectos que ele tem de conteúdo particular. Entende aonde que a pólvora acende? São pontos que essa dinâmica de relação, essa dinâmica relacional vai fazer com que sejam aparadas as nossas arestas. Mas ela é difícil realmente. Ela é algo assim que tem que suportar muitas coisas, trabalhar muitos aspectos, né? E por isso a gente tem a tendência a desistir e abandonar o barco. O Adri, eu acho que vale ressaltar também que Raul Teixeira, né, fala brilhantemente, ele comentou sobre isso numa das estadas dele aqui em Cascavel, em que a gente tem essa mania de falar da metade da laranja, né? De que você tem que encontrar a tua outra metade, não sei o quê, e que não era bem assim, e etc. Mas que dentro da nossa programação divina, nós temos possibilidades, né? Então é uma pluralidade. E aí, naturalmente, porque senão isso não seria divino, nós é que vamos dizer quem a gente escolhe, baseado em tudo isso que você está comentando e ainda vai continuar. Então, uma outra vertente para a gente pensar é de o quanto eu me mantenho com essa pessoa e o quanto vale a pena partir para uma próxima, pensando que eu posso agora ter feito uma escolha equivocada, mas eu amadureci com essa escolha equivocada e agora eu posso partir mais madura para uma outra, é de que eu fiz eu utilizei o meu livre-arbítrio. Eu não posso dizer que eu utilizei de forma equivocada, isso não, porque o livre-arbítrio é o livre-arbítrio, você utilizou ele. E até porque, mediante uma projeção, pode ser que você entendia dentro da tua ilusão que aquilo ali respondia à tua necessidade para aquele momento. Só que foi, independente se é bilateral ou unilateral, o entendimento, como você comentou, de que a gente pode prosseguir junto e aí vencer esse desafio, ou, olha, esse desafio para mim agora eu não dou conta, e aí? Não, eu também não dou. Então somos amigos, vamos cada um para o nosso lado, né? E aí numa próxima escolha, não é que não vai ter projeção, vai ter projeção, um pouco, né? mais consciente, Um pouco talvez. mais maduro, mais consciente. Então, eu me lembro, né, da nossa outra discussão num outro momento sobre a temática e
adicionando esse comentário do Raul, eu penso que é tão libertador para a gente todo esse conteúdo, porque primeiro você deixa de julgar o outro, né, que é da nossa natureza, né, o julgamento em relação ao outro primeiro, né, porque é muito mais fácil eu identificar no outro do que em mim. E à medida que eu vou amadurecendo nessa projeção, na avaliação do outro, uma hora eu desperto para olhar para mim mesma. E aí nesse processo de consciência, de amadurecimento, eu posso crescer numa relação. E que eu posso dizer que talvez a relação não tenha dado certo, mas eu cresci com aquela relação, né? Então pode ser positivo. Pensando a partir disso que você fala, o casamento é uma via de evolução, mas não é a única. Então eu posso também optar por não me casar, não é mesmo? Posso também tentar me casar, mas não conseguir. Porque aí, esse livro Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo traz todas as variantes, coisas que eu nem imaginei, assim, que alguém pudesse perguntar, foi perguntado. Essas variantes assim, tá, mas e se eu me casar não sei o quê, mas e se eu me arrumar para sair e as pessoas mesmo assim não se interessarem? Então ele vai dando as variantes, é bem interessante, vale a pena a gente se aprofundar no tema, porque aí a gente poderia ficar vários senões aqui, várias semanas falando dessas variantes, então vale a pena a gente ler para ter uma compreensão melhor. Mas assim, e também um outro aspecto, Ari, dentro da tua fala, a gente pode pensar assim, dentro da mesma relação, o casal, e que isso fique bem claro, pode de novo se encontrar numa nova relação reconstruída. Esse casal pode refazer a relação, agora sem as máscaras, já não são mais necessárias. Então é como um soldado que tira a armadura porque percebe que ali é um movimento que ele não precisa mais estar armado. Então naquele comportamento ali, uma vez que ele já percebeu que esse defeito fulano tem, mas eu tenho aquele, que ele não foi embora depois que viu tudo aquilo que eu tenho de defeito, por que não dar uma oportunidade para essa relação nova que aparece para nós? Então ela pode ser, então essa seria a terceira fase, que a Jo vai comentar, que é um terceiro momento, é um redescobrimento, é um ressurgimento de uma relação nova dentro da relação velha. Daí aí sim o casal começa a processar um movimento de trabalho interno, porque aí junto está estabelecendo as diretrizes dessa relação. Eles estabelecem alguns pontos que perfeito não tem como ser, porque até Camilo fala ali que não existe uma relação que não tem as suas dificuldades, e enquanto um está indo com o fubá, o outro volta com a polenta, mas aí a gente faz um guisado ali e come tudo junto, né? Família italiana tem que ter polenta. Então a gente tem essa flexibilidade de refazer uma relação, desde que queira. Aí vai do interesse mútuo, porque não dá para ser um só querendo e o outro não querer. Porque um pode estar caminhando no processo de progresso e estar lá, sei lá, no Pará, e o outro está aqui em Cascavel ainda. Nem saiu do lugar. Porque não quer, ou porque não está buscando. Claro que a evolução se dá de maneira diferente, mas não estou buscando, então não vai acontecer. Não tão rápido. Então, aí é uma questão de se avaliar e de ajustar, né? Então a gente sequencia aqui, de novo, ó, só para fechar. Eu gosto dessa tirinha. Foi colocado no grupo hoje até, pela Elis. Beijo, Elis. Você me decepcionou, né? Você me decepcionou. Ah, isso eu entendi, diz ele. Só não entendo porque está tão chateada comigo, se quem criou as expectativas foi você. Ai, que amor, né? Demais ele. E o sapo olhando, gente. Não tô aguentando. Mas filhos não respondem isso para as mães. Mas é demais. Então o Jung vai dizer aqui, ó, o fascínio ou aquela rejeição que nós sentimos pelas pessoas, elas provêm de um conteúdo psíquico existente dentro de nós,
que é projetado no outro de maneira positiva ou então negativa. Isso aqui cabe nesse caso também, para a gente falar, porque às vezes aquele motivo da separação é algo que eu tenho dentro de mim que precisa ser elaborado, trabalhado. E o outro está ali, então, como uma ferramenta nesse processo de autodescobrimento. E que, se bem usada, a ferramenta dá bons resultados. Então, tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Certo? Aí eu roubei mais um slide do Wagner. Coloquei ali. O processo de conscientização da relação a dois, ela não costuma acontecer sem sofrimento. Magoei. No início da convivência, geralmente, enquanto tudo vai bem, os vínculos conscientes de caráter projetivo podem servir de pontes agradáveis e úteis. Lembra que se não fosse assim, né? Porém, manter uma convivência requer consciência. Sensacional. Tem que ter consciência do que eu estou fazendo aqui. O que eu quero com essa relação. Quando essas projeções em relação ao companheiro caem, a pessoa percebe que o seu parceiro não é quem ele pensava que era. Na verdade, a pessoa deveria dizer que o seu parceiro não é a projeção que ele fez dele. Não é a pessoa. Porque ele fez uma projeção dele. Então, ele nunca foi essa pessoa que você projetou. Nunca foi. E, aliás, é muito difícil sustentar a máscara da projeção. Dificílimo. Quando a relação tem essas coisas muito fortes e se mantém por um tempo, pode acontecer que, de repente, quando ele se descobre, como nós já dissemos, ele não queira mais ficar naquela relação, ou ela não queira mais ficar naquela relação. Mas sustentar isso é muito difícil. É desgastante. Gasta uma energia louca você ficar sustentando uma postura de uma projeção que por alguma razão você aceitou aquilo. A pessoa é tão boazinha, tão calma. E calma ela não tem nada. Mas aí a pessoa projetou aquilo, então ela fica quase morrendo por dentro para sustentar a calma aparente que o outro elogiou aos quatro ventos, todos os cantos da cidade, que ela tinha, entende? Então, se isso foi o motivo pelo qual o fulano me escolheu, eu vou manter. É inconsciente, a gente não pensa assim. Eu vou manter isso em mim porque eu quero manter essa relação. Mas chega uma hora que é insustentável, fica difícil manter esse comportamento, que não é seu, né? Dar conta. Então, daí Jung vai falar da gente ser autêntico, né? Nesse aspecto de ser autêntico, seja você. Então, na verdade, a pessoa deveria dizer que o seu parceiro não é a projeção não é a projeção que se fez dele. Descobre-se, então, que estava relacionando consigo mesmo. Isto é, com a projeção dos seus conteúdos inconscientes. Então, a gente vai se relacionar com algo projetado. E a projeção se dá a partir de um ponto, de um objeto a ser projetado. Não é só uma criação invencionista. Ele é uma projeção. Então, são conteúdos meus colocados ali. Isso é claro para todos? Ok. Aí, a gente pode ir direto para esse outro ponto, que é a questão da sombra. Também detalhada também pelo Wagner. As sombras, só para a gente lembrar, são esses lados em nós que nós não conseguimos aceitar e elas não estão em harmonia com o nosso eu ideal, com os valores estabelecidos por uma sociedade. Por isso, nós reprimimos e preferimos vê-los em outras pessoas, pela projeção. E então, nós os combatemos. A sombra mostra-nos que não somos como gostamos de nos ver. Pelo contrário, ela nos revela que, apesar de tudo, ainda há em nossa alma aquilo que desejamos repudiar. Forte, né? Então, aí a gente projeta aquilo no outro e isso interfere demais na relação, na escolha do parceiro também. Então, aquilo que você nega, você se submete, porque depois você vai ter que lidar. E o que você aceita vai te transformando. Então, nesse aspecto, o casamento, nessa proposição da projeção, o casamento acaba nos auxiliando a um processo de autoconhecimento, não é?
profundo, inclusive. As funções do casamento. Para que serve esse diacho? Para alguma coisa serve. Depois o marido escuta, né? Depois o marido escuta, pega a gente pelo pescoço, não sabe por quê, né? Bom, funções do casamento. Primeiro, diluição gradual do egoísmo. Alguém tem dúvida ou discorda dessa fala? Primeiro era assim, o meu salário para minhas roupas, para as minhas coisas, o meu quarto, a minha cama, o meu banheiro, tudo meu. Senti a nota O meu chinelo, né? Tudo meu. Depois a gente divide tudo. E o primeiro ano do casamento é aquele de adaptação mesmo. Que você tem que entrar. Primeiro ano, sim, né? Você tem que se adaptar com essa novidade, né? De acordar com a pessoa ali do lado, de tomar café sempre junto, de sempre esperar alguém. Não tem hálito de hortelã? Não tem. Na novela eles mostram hálito de hortelã, gente, mas na vida real não é assim não. E a gente tem que esperar o outro, dar satisfação. Hoje eu vou fazer assim, assim, não sei se eu vou almoçar. A gente vai mudando o aspecto do egoísmo. Então, ele é um movimento de transformação gigante, desde que o casal queira e se disponha a viver todas as nuances e todas as dificuldades e as agruras que um casamento traz. As propostas, né? As propostas, acho que é essa palavra ótima, né? E aí ele também favorece o desenvolvimento individual do espírito, que é a questão do progresso. Favorece o desenvolvimento coletivo dos espíritos que se unem, porque aí ela passa a ser uma família. Aquela família interfere na outra família, que interfere na família de origem, que interfere nos filhos que virão, se virão. Claro, sim, né? Tudo depende. Possibilita o reencontro dos desafetos para o reequilíbrio da consciência com a lei divina, lei de causa e efeito. Tem isso? Tem, muito. Quando é o caso de, por exemplo, a gente oportunizar reencarnações e quando mesmo isso não aconteça, às vezes a gente tem uma dificuldade com alguém que está na outra família. Ou, enfim, das relações que a outra família nova me trouxe como convivência, não é? Porque a gente sabe que as relações elas vão se permutando, né? A gente vai tendo contato com as pessoas que praticamente a gente já se relacionou em algum momento. E por isso a gente acaba tendo esse contato de novo. O que é nosso chega. O que é nosso vem, não tem jeito. Lei de causa e efeito. Ele também possibilita o reencontro de almas afins que se auxiliam mutuamente. Aqui, vale a gente também destacar que nem todas as relações de casamento são essas que a gente está falando. Elas são sim a maioria, mas nem todas são assim. Há aquelas relações de almas extremamente afins. Elas são a minoria, mas existe. Às vezes a gente encontra aí casais que são modelos, né? E aí a gente pensa como que pode, né, ter passado por tantas situações, mesmo com os defeitos uns dos outros, porque não são ainda espíritos angelicais. Nós estamos na Terra, não podemos esquecer disso. O casamento não é feito de anjo, só de espírito terráqueo, né? E pela reencarnação, o auxílio da condução de espíritos que nos foram confiados aguarda o aprimoramento intelecto-moral, que é o processo de educação, certo? Então, qual deveria ser o motivo para que a gente se casa? Qual que deveria ser a motivação? Aí a gente encontra, então, nesse aspecto, um compartilhamento de sentimentos, de experiências, que cada um traz consigo para o crescimento dos dois. Não adianta um só crescer em detrimento do outro, né? Uma afeição mútua, coordenada pelo sentimento de querer bem pelo outro ser, de ampará-lo,
fazê-lo crescer, ao mesmo tempo em que o outro auxilia a mim mesmo a crescer, conscientes de que ambos possuímos deficiências morais. Esse é o aspecto do casamento na Terra. Esse é o casamento possível dentro do que a gente tem de condição aqui na Terra, pelo perfil de espíritos, né? Aí a gente tem também a questão da complementação psíquica, que já foi colocado, né? Mas só que a gente busca essa complementação psíquica para que a vida fique mais confortável, né? Para ter um equilíbrio emocional. Então seria, nós trazemos necessidades educativas para esse mundo e carecemos, no campo das vivências afetivas, de uma complementação psíquica e emocional, que nos impulsiona na busca do encontro de uma alma cuja afinidade espiritual favoreça essa permuta de energias e nos preenche essa lacuna psíquica. Então, é a questão do espelhamento do ânima e ânimos que a gente fala, que acaba aparecendo nesses pontos aqui, do gancho que engancha, né? Vai aparecendo nesses pontos aqui. Mas que é necessário, então, que os indivíduos se conheçam a si mesmos, para que esse processo se efetive de verdade, né? A gente tira aqui essa questão, mas outro livro do Espírito Camilo, na formação de uma família, é o capítulo, chama-se Nos Passos da Vida Terrestre, o livro. Muito bom também. Ele diz que o conhecimento de si mesmo que dá a justa medida ao casal. Então eu sei a que ponto lidar, né? Porque eu sei que se eu continuar a discussão, eu que não sou muito afeito a essas questões, vou perder a estribeira, então deixa eu me acalmar primeiro, para depois conversar. Deixa eu só tirar aqui que ele interrompeu aqui. Então, jamais transferindo ao outro a responsabilidade daquilo que carrega. Aquilo que é meu, não posso transferir para o outro. Toda vez que a gente vai ter uma discussão, mas você, lá, descorre a ladainha. Mas você, e nunca chega no eu. Quando eu faço isso, quando eu penso assim, quando eu reajo assim, provoca em nós esse problema. Então, quando eu... Aí o outro diz, fulano, você me irrita profundamente com isso que você faz. Eu não, então isso é seu, é projeção. Aprendi lá no curso do Wagner que isso é projeção sua. Então não tem nada a ver comigo. Será? Vamos pensar. Pegar o que o outro está dizendo, vou avaliar isso. Não precisa dizer para ele se não quiser. Mas pensa que você está avaliando aquilo. Porque às vezes o outro enxerga melhor do que a gente. É um processo de troca. E vamos pensar também que o outro não está ali para duelar com a gente. Ao contrário, nos elegeu do mesmo jeito que nós elegemos, com afinidade, com afeto, com amor, do nosso jeito, mas né? Então a pessoa elegeu, então ela não está ali como um inimigo necessariamente, que quer matar você, que quer te prejudicar. Ele quer te ajudar também em muitos momentos, apontando os seus erros, suas dificuldades. Isso pode funcionar muito para que a gente também se autoconheça e vá burilando aí aquilo que tem de dificuldade, né? Então, bem como respeito ao projeto de autorrealização do outro, a fim de que o casamento não se institua numa relação asfixiante da outra alma ou numa masmorra de desamor. Fantástico esse livro também. Vale a pena a gente dar uma olhada. Eu vou suprimir aqui essa parte que a gente já comentou de algum ponto. Então, o casamento, segundo as vistas de Deus, ele tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Então, aqui, um aspecto importante para falar. Qual é o motivo que você optou pelo outro? Aí a gente já falou da questão da projeção, tudo bem, mas ele tem que ter um ponto, que é a questão da afeição dos seres. A pessoa tem que ter afeição pelo outro, a fim de que esse casamento se perpetue, que ele dê sequência. Então a gente tem que se perguntar se aquela relação ela tem afeto ou não, porque senão ela está fadada ao fracasso muito antes do que a gente imagina. Então é importante se perguntar. E veja que isso
já foi levantado no Livro dos Espíritos. Olha só, na questão 939, em que se falava das questões das simpatias e antipatias, tem um comentário lá que fala assim, ó: há duas espécies de afeições, a do corpo e a da alma. Frequentemente se toma uma pela outra, a gente confunde uma com a outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, ela é durável. Mas a afeição do corpo, ela é perecível, como o corpo é. Então, o corpo é perecível, né? Um dia, a lei da gravidade atua, inclusive no corpo. Não tem jeito. Por mais que a gente cuide, não tem jeito. Então, o corpo é perecível. Claro que aqui ele está falando das questões que se duram além da vida também. Mas se pensar nesse sentido, o corpo é perecível. Então, se o que me atraiu foram esses aspectos, a gente tem que repensar. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com o amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Então, a ilusão que o Espírito comenta aqui pode ser considerada como essa fase ilusória que a gente comentou lá no início. Então, no que se baseia a tua relação? Se a tua relação se baseia na afeição pelo outro, o desejo de que o outro vá bem, de que o outro vá bem no trabalho, de que ganhe uma promoção, de que se destaque na sua profissão, de que o outro se saia bem nos seus estudos, nos seus projetos, isso é desejar o bem, isso é a relação pela afeição. Mas quando eu tenho uma relação que compete com o outro, por exemplo, eu tenho ciúme do salário da minha esposa, que é maior que o meu, eu tenho ciúme que quando a gente sai, ela é simpática e ninguém me cumprimenta porque eu tenho cara fechada. Eu tenho ciúme das relações do meu marido, porque ele é bem apessoado, porque ele sabe se comunicar, enquanto que eu fico ali amargando aquela relação que ele tem, aquela facilidade. Eu tenho dificuldade de lidar com o sucesso do meu cônjuge. Isso é uma dificuldade que a gente tem que lidar, sim. Aí a gente pega a Joana de Ângeles de novo, capítulo Ciúme, livro Conflitos Existenciais, e vai elaborar. Então, tudo isso é material de autoconhecimento, percebe? Então, a gente tem, sim, casais assim, tem muito. Os que atendem as relações, né, os psicólogos que atendem as relações, ou então os advogados que atendem as relações, ou outras profissões que atendem as relações, conseguem perceber isso nitidamente, que os casais competem entre si, muitas vezes. Não conseguem dar sequência daí na relação, porque um fica o competidor do outro e está disputando algum ponto que o outro não tem, às vezes, condição de alcançar. Então, às vezes, ao invés de fazer uma relação em que ambos crescem, aí a gente vai encontrar isso lá no Livro dos Espíritos, essa fala, a gente desce a pessoa no nível, não sobe, desce a pessoa no nível. Aí despreza, maltrata, injuria, entende? Isso acontece nas relações e por isso a gente tem que remodelar a relação. Uma analogia que o Gelson, o Luiz Roberto faz, nesse final de semana eles tiveram um seminário lá em Brasília. E aí ele comparou a relação conjugal com falando da questão dos alquimistas, né, que Jung estudou a alquimia. E ele disse que a relação conjugal ela se assemelha à prata. Que a prata ele é um metal extremamente valioso, mas que ela, com o tempo, ela preteia. E ela vai ficando preta e perde toda a sua essência. Então, que ela precisa ser lustrada para manter o seu brilho. Então, a relação no casamento é como a prata, que precisa ser lustrada para manter o brilho. Então, essa tua fala vem de encontro com isso, porque a gente não cultiva o relacionamento. Depois que cada um foi para o seu mundo, não volta para a relação. E aí, realmente a tendência de haver um desgaste ali e de os interesses se dissiparem é algo que pode acontecer, sim, né? Aí a gente fala da questão do ânima e ânimos, tá? Antes de começar a dizer aqui, eu quero ressaltar um capítulo desse livro Espelhos da Alma, que é do próprio Gelson, que ele trata da relação. É o capítulo 7, em que ele aborda
o âmbito, primeiro, que Joana de Ângeles trabalha sobre o amor, falando da questão do libidinal, para depois passar por outros estágios do amor. Depois ele aborda o aspecto da ânima e ânimos, e ele fala que a gente precisa urgentemente entender e se relacionar com esses dois pontos, desses dois polos que estão dentro de nós, a fim de que a relação seja bem sucedida. Aí sim, no final ele fala mais outras coisas, fala da questão de alguns mitos que ele faz relação com o casamento e que se torna algo assim maravilhoso. Então vale a pena dar uma olhada, um capítulo muito rico, ele é demais, né? Mas aí a gente vê aqui, o Wagner já comentou, todo ser humano é andrógeno, todo ser humano tem pontos femininos e masculinos dentro de si. E normalmente aquilo que está projetado no outro é algo que está dentro de nós, que a gente encontra no outro uma faceta nossa. E que por isso às vezes a gente cria tanta expectativa, porque na verdade é um conteúdo nosso, né? E aí Jung chamou esses opostos existentes no homem e na mulher de ânima e ânimos. Ânima significa o componente feminino, uma personalidade de homem, e o ânimos designa o componente masculino numa personalidade de mulher. Percebe? Contrário. Isso é o Sanford que dá o capítulo. Aí ele também já tinha dito que na questão 201 do Livro dos Espíritos a gente aprende que nós trocamos de polaridade nas reencarnações. Ora reencarna homem, ora reencarna mulher, a depender da necessidade. Só pus ali para mencionar, como a gente já tinha comentado amplamente, não vamos falar de novo, mas só para a gente relembrar que esse aspecto é algo importante para nós. Então, a gente traz também um outro ponto, que é a coniúncio, que Jung chama de o casamento sagrado. Olha só, quando os dois se tornam um, macho com fêmea, deixa de existir tanto o macho como a fêmea. Então, nesse ponto, Jung quer dizer que quando existe o casamento sagrado, é quando ocorre a fusão das duas polaridades dentro da própria pessoa. Isso é um aspecto que Jung já conseguiu observar, que é algo possível. Talvez não agora, mas é algo possível. Algo que a gente vai conseguir integrar dentro de nós, fazer essa fusão entre as partes, para que ela seja uma coisa mais completa, mais complementada. Então, eu ora transito numa polaridade, ora noutra, justamente por isso, para que eu tenha essas duas experiências, para que eu consiga, então, entender do que se trata. Porque como é que eu vou falar de algo se eu não vivenciei, não é? Como é que eu vou experienciar se eu não sei do que se trata? Aí, então, Jung, o Gelson que comenta isso, na medida em que integramos parcialmente esse oposto dentro de nós, então a gente pode, de início, ser parcial, não total, tornando-o consciente, aumentamos a nossa capacidade pessoal de lidar com a complexidade das outras pessoas. Fantástico! Então eu consigo entender como é o comportamento do masculino ou do feminino na medida em que eu começo a integrar isso dentro de mim. Isso vai fazendo mais sentido e aquilo vai sendo colocado então na proporção. Mas olha que legal! Jesus já tinha falado isso. Quer ver? Ó. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Aí a gente sempre interpretou como um aspecto assim, uma vez que teve a conjunção carnal, a questão sexual, se ligou e aí não separa mais. Aí entrou num processo de entender que o casamento era algo indissolúvel, certo? E no tempo e no espaço, essa compreensão foi se transformando. Então não é mais assim que a gente pode olhar só, tem várias interpretações que a gente pode estar fazendo e nesse sentido pensar
que a gente está integrando aí essas duas polaridades, o homem e a mulher que existe dentro de nós, né? Aí a gente pensa, não separe o homem o que Deus juntou. Então, se Deus criou essas duas polaridades, não adianta a gente querer fazer a fusão e viver uma coisa só, porque a gente vai estar brigando com essa questão interna, esse aspecto psíquico que está dentro de nós, né? Então, quando Jesus disse, não separe o homem, aí outra interpretação, o que Deus juntou, essas palavras também se entendem, se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Então, o que já está separado não tem por que permanecer junto. Aí a gente fala da relação conjugal. Se já está separado, você só vai lá e formaliza. Então, uma vez que os meus interesses já não compactuam com o interesse do meu companheiro, da minha companheira, eu preciso, então, entender qual é a atitude que nós vamos ter. A gente encerra por aqui, deixa para a próxima, ou a gente dá sequência de uma maneira diferente, né? Então, assim, aquilo que já está separado, aquilo que já se findou, ali pensando agora na relação, a gente pode estar, então, finalizando ou dando sequência, porque se ele já está separado, eu apenas formalizo aquilo. Então, não é que a gente vai provocar uma separação, uma dificuldade, mas sim que ela já está acontecendo, ela já se fez, a gente só vai formalizar, né? Então, nesse sentido. Aí a gente traz Joana de Ângeles. Diz ela assim, ó, é claro que o casamento, ele não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas, quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. Então, tem que ter afetividade no meio. A separação legal ocorre, então, quando já houve a de natureza emocional, e as pessoas estão estranhas umas às outras, não quer mais continuar a relação. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, com a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem com a convivência, desvelando cada qual conforme é e não como ele se apresenta no período da conquista. Então, Joana foi super didática aqui, explicando que se eu fui precipitado quando fui escolher o parceiro, digamos que a gente começou a namorar com 15 anos de idade, daí se relacionou por muito tempo e aí viu que aquilo não era algo assim que eu realmente queria para mim, porque eu não me conhecia o suficiente, não conhecia o outro menos ainda, estava vivendo uma relação precipitada, sem essa maturidade que exige quando a gente faz a escolha desse parceiro. Mas pode ser que não, que eu, com 15 anos comecei a namorar a pessoa, me casei e deu certo. Pode ser que dá certo sim, muito relativo isso. Mas o legal do que a Joana fala aqui é que a gente vê muito no meio espírita, e até vou passar para o próximo slide para voltar, então vou para frente para voltar. A gente vê muito no meio espírita essa fala aqui, que as relações são sempre provacionais, e não necessariamente elas são provacionais, né? Mas olha o que ele fala aqui, ó, o divórcio, a retirada, a rejeição e demissão, às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre, não passam de moratórias para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar. Ouçamos o íntimo de nós mesmos, enquanto a consciência se nos aflige, na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, é a consciência que vai indicar se isso é assim uma relação de prova ou se eu posso resolver essa relação agora, antes que a gente piore a situação. Que às vezes a relação chega num ponto tão difícil que a gente se compromete ainda mais.
Então, mesmo que seja uma relação de prova, se os dois não conseguem sublimar esse aspecto, não atingir um nível de amorosidade tamanha a fim de suplantar isso, é preferível que deixe para a próxima encarnação, sim. Porque já pensou a gente chegar num ponto de um matar o outro? Então, o endividamento, além de persistir, piora. Porque a gente pode fazer isso deixando filhos ainda e toda uma família destroçada. Então, nesse caso, um divórcio é o menos pior, não é? Então, e por que muitas vezes as relações não se desfazem? Nem sempre também é uma questão de união de prova. A gente vê por aí várias relações que se fundam pelos aspectos particulares de dificuldade, por exemplo, de eu projetar no outro uma questão da minha infância. Eu projeto no outro a figura paterna, figura materna que eu desejava ter e não tive. Eu projeto no outro algumas frustrações que eu não consegui trabalhar. E aí então eu quero essa relação para me fazer com que essas questões sejam saciadas, né? O outro me dá aquilo, o outro me fazer feliz. A gente ouve essa frase. Mas às vezes é um aspecto muito meu. E eu não consigo me desvencilhar daquela relação doentia, daquela relação que eu me sujeito, que é difícil, que está sempre me espezinhando, mas que não tem nada a ver com união de prova, entende? Então, são várias questões que devem ser medidas. Até o Haroldo fez um comentário uma vez, numa palestra que não tinha nada a ver o assunto, mas ele comentou que depois que ele entendeu alguns aspectos da doutrina espírita, ele nunca mais falou para as pessoas se separarem. Porque é muito pessoal. É uma coisa que a gente não tem como argumentar. Não tem como a gente dizer se isso é melhor ou pior para a pessoa. É só o casal que vai dizer. Aí, às vezes, a gente vê relações que acabam com mortes, né? Que são uma situação extrema do relacionamento adoecido que não foi observado. Então, a gente tem que pensar que existem muitas nuances aí. Primeiro, tem uma projeção, eu escolho a pessoa, ela tem todos aqueles aspectos que eu coloquei nela. Posso, sim, elaborar tudo isso, tirar a mistificação, tirar essa ilusão, tirar essa fantasia, trabalhar com o que eu tenho de real, que é aquilo que ele pode me oferecer, o que eu posso oferecer para ela. Trabalhando os aspectos da minha sombra, trabalhando os aspectos da ânima e ânimos que estão dentro de mim, mas isso ainda tem esse aspecto aqui que a gente precisa nivelar, que eu preciso avaliar. Pode ser que dê tudo certo até aqui e que a coisa dê sequência, mas às vezes eu preciso romper sim a relação, percebe? Então não é uma coisa assim que a gente pode dizer taxativamente, é isso. Olha, toda relação deve continuar. Olha, toda relação pode terminar por conta dessas questões. Então, existem muitas variantes. E é quem que vai indicar? A consciência. Para isso, a Jo Andrade, nesse livro aqui, e outros que eu fui lendo, inclusive esse do Espírito Camilo, Minha Família, o Mundo e Eu, sempre a orientação é que o casal busque dentro do lar, na constância do casamento, uma harmonização pelo evangelho no lar, pela busca do diálogo para se integrarem e para ver o que é que cada um está buscando e como que estão as expectativas entre um e o outro. É uma parte que a gente faz pouco, que é difícil de fazer, porque daí tem que se auto-enfrentar, não tem jeito, mas que é algo assim que vai deixando saudável a relação. E se a gente deixa ela adoecida demais, ela acaba por ficar mais desgastada e pode chegar ao fim. Então, na parte quinta do livro, desse livro de Desafios da Vida Familiar, primeiro ele começa citando o Evangelho segundo o Espiritismo, em que está escrito assim: o divórcio é lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já de fato está separado, como você disse muito bem. Não é contrário à lei de Deus. Então isso também conforta o coração de muitas pessoas que foram criadas numa cultura de que se você se divorciar, você vai para o inferno.
Inclusive, numa época, havia uma tarja na testa, né? Desquitada, divorciada. Pensa o peso que é isso para alguém. Principalmente para a mulher, né? Então, o Espiritismo é libertador nesse aspecto, né? Nessas convenções. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito, isso é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Então é aquele, o que eu estou buscando nesse casamento? Será que é a afeição ou é outro interesse aí? Né? E aí ele complementa com mais duas coisas interessantes. Um pouquinho adiante, então esse capítulo todo é sobre o divórcio, ele vai falar a questão de maturidade, e ele diz assim: quanto mais amadurecido seja o par, ou pelo menos um dos dois, mais difícil será romper com as suas ligações, tendo em vista a maneira com que atuará para ultrapassar as dificuldades que naturalmente invadem a vivência conjugal. Então, uma questão de maturidade psicológica, espiritual, né? Quanto menor seja a maturidade do casal, mais estressantes se mostrarão as dificuldades, incontáveis dificuldades que se apresentarão nos cenários de sua atuação. O casal imaturo não consegue dialogar, parte para agressão verbal ou física, ou para ambas. Ajusta-se à frieza, ao isolamento. Se um anseia por superar a dificuldade, o outro quer tirar tudo a limpo. Se um resolve silenciar, o outro desacata, rebaixando seu silêncio ao nível da covardia. E assim vai havendo sempre maior esgaçamento no tecido relacional. E aí ele finaliza ali, quer dizer, a ideia só, né? Então ele diz assim: deve-se evitar a separação? Essa é a pergunta. E ele diz: bom é incentivar o casal ao amadurecimento da convivência. E aí está a chave, né? Agora, será que eu consigo? Será que só eu quero? Será que, como foi a minha administração? Dá conta da tua administração. Porque logo à frente ele diz assim: tá, então agora eu me divorciei, me separei, agora eu tenho que retornar de novo com aquela pessoa numa outra existência, obrigatoriamente, que é uma ideia muito comum também, que as pessoas têm equivocadamente. Nossa, é um Deus muito punitivo, né? Então, olha o que ele diz: não há na lei de Deus nenhum item a nós anunciado que o confirme, que diga que realmente seja assim. Não que eu saiba, né? Não que eu saiba. Ninguém será forçado a reencarnar com alguém caso tenha dado correta conta da sua existência. Então é a consciência. Mas caso tenha dado correta conta. Que é isso que você disse. Então, como que está a consciência ali? Né? Como eu saio desse relacionamento? Isso, se eu sair com essa sensação de que eu não, isso, que a dívida permanece, é outra coisa. Perfeito. O aspecto, ele é de amor, né? Então é a afeição. Pode ser que eu tenha compromisso de outras encarnações? Pode. Mas aí é um processo de aprendizado, de amar mesmo. Porque senão não tem condições. Daí entram essas questões das uniões de prova, né? Mas o Emmanuel tem outra questão também, que eu acho que vale a pena a gente colocar. Está lá no livro Consolador, essas aí que a gente está pondo, tá? Daí ele diz assim: como devem proceder os cônjuges para bem cumprir os seus deveres? Eu achei fantástica essa pergunta. Então tá lá, tá com todas as dificuldades, como que faz, né? Então o matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Ufa, né? Nada é em vão, né? Tá sendo observado. Os cônjuges desvelados por bem cumprir suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, respeito e carinho mútuo, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo ameaçando-lhes a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre as melhores defesas. Sempre, né? Para alcançar a paciência e o heroísmo doméstico, faz-se mister, é necessário, a mais entranhada fé em Deus, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então, se você quer conviver bem cumprir os deveres, tá aí uma receita interessante,
que a gente pode estar seguindo. Claro que a questão também não está inteira, né? É a questão 188, bem legal de olhar também o que o Emmanuel tem sobre esse assunto. Então, de novo, a gente tem que ter isso em mente. Eu gostaria muito que a gente saísse com essas questões bem claras, mas se não, a gente pode voltar no assunto em outros momentos. Para que servem então os relacionamentos? De novo, reconhecimento das máscaras, integração da sombra, educação do ânimos e ânima, né? Educação para integrar, crescimento psicológico e evolução. Aí a gente tem um modelo excelente que reúne tudo isso. Quem arrisca dizer? Um modelo excelente que amou, independentemente das dificuldades, que continua amando, que se dedica até hoje para nós, né? Já falaram aqui a resposta. Mas que ele integra essas polaridades do ânima e ânimos também. Então, Jesus ele é considerado o arquétipo da totalidade, porque ele é integrado nesse ponto, né? Então, a gente encontra na Joana de Ângeles, no livro Desafios e Soluções, que ela diz assim, ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do yin e yang, que é o feminino e o negativo, positivo e negativo, masculino e feminino, provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Aí a gente encontra na revista espírita quem é esse espírito crístico. Acho que vale a pena a gente ressaltar para entender o quanto a gente precisa caminhar, mas que é um caminho seguro, um caminho que a gente vai conseguir trilhar com toda certeza. Os Messias, né? Jesus era o Messias. São seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo quando em caso de encarnação. Então, quando Jesus veio à Terra, encarnou, já era um Messias. Então, tudo o que ele fez é algo que não se pode apontar erro, porque ele era já um espírito crístico, infalível, um Messias, certo? Aí diz ela ainda, admitidos esses espíritos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, Jesus não recebe a sua missão de qualquer um, recebe diretamente de Deus. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e sob a sua inspiração. Então, esse é o espírito cujo modelo é o que a gente tem que seguir. Esse é o espírito que se apresentou na Terra como o mais elevado de todos. Então, se a gente estudar a vida de Jesus, ela era um ato de plena integração com todos os pontos. Ele entendia a alma humana, entendia as dificuldades, entendia por que passavam por certas situações e mesmo assim ele continuou fazendo a sua parte. A gente às vezes desiste de fazer a nossa parte, porque a gente não tem essa elevação moral, né? Mas o que é perfeitamente compreensível dentro da nossa condição ainda. Mas a gente pode estar observando Jesus, porque ele é a nossa meta. Ele é o vir a ser, é aquilo que a gente vai alcançar um dia. E aí o Cláudio Sinotti fala também dele, que os seus ditos e ensinos, assim como o seu comportamento perante os desafios existenciais, demonstram ser ele o paradigma do homem que cumpriu a jornada de individuação. Então Jesus conseguiu fazer todo esse processo que hoje a gente está aqui apenas começando a entender, estudando ainda, mas ele conseguiu fazer esse plano. Então,
Gostaria de ressaltar o aspecto de que não existe ninguém perfeito por si só. A gente só atinge determinado nível de evolução na medida e na proporção que se dedica para ele. Então, o casamento, ele é um meio para esse processo, mas ele não é o único, como a gente já disse. Aí vai de cada um deliberar se isso é algo possível dentro de si ou não. O algo possível que eu quero dizer é assim, eu dou conta de lidar com essas variantes que o casamento traz, ou eu não dou conta. Mas isso é por quê? Por mero egoísmo ou porque eu não estou dando conta mesmo? Então eu preciso me autoconhecer, me avaliar. Então tudo isso que está apresentado, uma vez que eu já assumi compromisso, pode ser que eu tenha outras pessoas que apareçam na minha vida e que aí eu sempre acho que, nossa, eu fiz uma escolha equivocada. Aí diz naquele livro ali de novo, que aí então você assumiu o compromisso com um, você mantém. Então pensar nesse compromisso, para que ele veio, por que eu escolhi, o que me levou a escolher essa pessoa, o que me levou a concordar com o casamento e fazer que isso seja um processo de elaboração das minhas deficiências, que seja um processo de autoconhecimento e de colaboração com o outro. É possível, porque tem muitos aí exemplificando que é possível sim. E a gente precisa se dedicar, né?